Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com aquele programa que você curte, que você gosta, que você participa, enfim, que é o melhor programa de televisão neste horário. E depois da meia-noite também, obviamente. Atualidades Pampa chegando aí na sua casa, ou onde quer que você esteja. E os assuntos que serão tratados hoje são muitos, mas entre eles, Vitorino. Por que os professores, jornalistas, historiadores odeiam tanto as Forças Armadas? Eu vou contar por quê. Paulo Guedes foi à CCJ falar de previdência. A meta de privatizar 20 bilhões de dólares esse ano será superada pelo governo federal. E mãos ao alto, você está ao vivo no Facebook. Michele Bolsonaro vai ter sala no Palácio da Esplanada. Opa! Um bom dia para o agronegócio no Rio Grande do Sul. Muito bem. Esses são apenas alguns dos assuntos. Então, vamos começar por uma coisa boa. Não. Mãos ao alto vai ser depois. Nós vamos começar com a manchete da Roberta hoje. É mesmo? Então, Não, pode não ser também, se não quiser. Nós temos uma meia dúzia para mais. Claro que sim. É uma notícia maravilhosa. A meta de privatizar 20 bilhões de dólares, segundo o secretário de Desestatização, o Salim Matar. A meta, tá? Segundo o Salim Matar, o governo já arrecadou 3,43 bilhões de dólares. E eles pretendem, esse ano, arrecadar muito mais, chegando a meta de 20 bilhões de dólares muito mais rápido do que se imagina. Isso é muito positivo. Por quê? Porque não é apenas a arrecadação em termos de volume de valores, mas também a presença de investimento privado no setor público, fazendo com que haja uma mobilização e que a nossa economia finalmente comece a andar, porque nós precisamos gerar empregos. Esse ano, a venda de Pasadena, a venda da distribuidora da Petrobras no Paraguai, a venda também da fatia do Caixa, da Caixa, a concessão de 12 aeroportos, a concessão de ferrovias Norte e Sul e a concessão de 4 áreas portuárias, já houve uma arrecadação muito grande. Então, tudo leva a crer, nesse momento já se arrecadou 490. A ideia é que se chegue a 490 bilhões de dólares. Então, basicamente, é a notícia da minha manchete, mas a gente volta a esse assunto com certeza durante o ano, porque muito movimento ainda vai acontecer, visto que o ágio está muito grande dessas privatizações. Né? Muitas vezes o valor que se pede por cada um desses patrimônios é muito aquém daquilo que a iniciativa privada e o mercado externo está disposto a comprar. Então, quem sabe o Brasil tá valendo bastante e que a gente possa, como eu disse, movimentar a roda da economia. Conseguiram vender Pasadena? A ideia, sim, conseguiram. Conseguiram vender, quer dizer, 562 milhões de dólares. Quanto nós pagamos? 1 bilhão e 300. Tá bem. Mas assim, Há 8 anos atrás. se a gente fizer um olhar para trás daquilo que nós poderíamos ter arrecadado e daquilo que a gente, no fundo, arrecadou e todos os prejuízos que a gente teve nesses últimos 10 anos, pensando que a gente teve 4 anos de uma recessão absurda, realmente aí a gente vai ficar pessimista e o mercado precisa de expectativa positiva. Então, vamos olhar para frente. Falando, Magda, em olhar para frente, acho que é uma semana positiva e gostaria de ressaltar, ontem eu já trouxe a questão da Assembleia Legislativa. Nossos telespectadores estavam pedindo para a gente falar um pouco mais sobre o Rio Grande do Sul, as nossas perspectivas e tudo mais. E nessa semana, então, o Rio Grande do Sul está recebendo hoje também uma comitiva de 9 países, esses 9 países, mercados que já compram do agronegócio, agricultura, pecuária do Rio Grande do Sul e do Brasil, e outros países que nem conheciam que a gente produzia, por exemplo, arroz. Então, o Japão, por exemplo, que é um importador de carne de frango, não conhecia a plantação de arroz. Então, essa comitiva, tendo a oportunidade, como já foi na cabanha do presidente da Farsul, né, em Bagé, e tendo essa perspectiva
conseguindo entender que o nosso agronegócio e que a agricultura são negócios de ponta, que tem um maquinário maravilhoso, que obedecem todas as regras para dar uma tranquilidade para esse mercado, como por exemplo o Irã. Então, a comitiva Austrália, Chile, Singapura, Japão, China, Egito, Irã. Irã é outro exemplo de que é o que mais compra carne bovina do Brasil, mas não tinha conhecimento da plantação e de arroz no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Então, eles importam do Uruguai, mas não tinham conhecimento. Então, dentro dessa situação que foram as últimas notícias com relação ao governo federal e essa relação com os outros países, quando ele foi para Israel a Liga Árabe se sentiu ofendida porque não teve uma reciprocidade, porque teve convites, esses convites eles não foram nem respondidos, quer dizer, se sentiram desrespeitados. É muito bom que de uma outra parte a gente receba adidos, né, agrícolas e representantes de embaixadas para conhecer o nosso negócio e para a gente conseguir expandir esse negócio. E a outra notícia é que a ministra da Agricultura, Maria Tereza, vai receber alguns embaixadores da Liga Árabe na semana que vem, quer dizer, tentando essa aproximação e um resgate. Sem dúvida alguma. Essas presenças aqui no Rio Grande do Sul, através da Farsul, é um trabalho que vem de muitos anos, vem sendo desenvolvido pela Farsul. A Farsul mata um leão por dia, através da Farsul, através do Senar, através de todas as suas entidades, porque é um grupo, né, o sistema Farsul, e agora eles estão vendo, né, coroados, graças a Deus, esse trabalho todo que vem de muitos anos, sem dúvida alguma. Que bom. E ainda quem se manifestou sobre o Rio Grande do Sul foi o Jair Bolsonaro, que hoje cedo falou da visita de Ricardo Salles aqui ao estado para tratar de reservas ambientais, porque ele fala que o ecoturismo aqui na região do Rio Grande do Sul pode ser uma alternativa para gerar renda, emprego e também divulgar o estado para todo o Brasil e, quiçá, o mundo. Então, essa justificativa dele, essa visita do Ricardo Salles, é para até medidas de concessões de 2 parques nacionais. Sim. Que é na região da Serra Gaúcha. Da Serra Gaúcha, aquela região lá até onde tem o Luciano Pessim tem um hotel, né? Exatamente, ele até cita o ecoturismo como sendo uma fonte de renda, né, da principal da Serra. Verdade. Dona, eu só quero ressaltar que enquanto a nossa menina prodígio falava aqui, o vídeo mostrava ali as atividades dela. Primeiro, ouça a Ana Aguiar na Rádio Grenal, ouça a Ana Aguiar na Rádio Pampa. E ela já está na atualidade, vai assumir. Ela é uma mulher multimídia. Vai assumir a casa, dona Maria. Multimídia, já tô louca de medo. Já tô quase que grudando as almofadas aqui. Quando eu saio, já saio com as almofadas, entendeu? E aí volto outro dia com as almofadas. Ao contrário da música, ela não pensa em namorar. Não pensa, não. Ela tem que trabalhar. É isso que eu acho bacana. É isso que eu sempre elogio. Que ela não pense em namorado. Duvido que ela não pense. Não tenho mais folga para tentar. Ela pode até pensar, mas... atendimento. Como é que vai atender? Ela não tem como executar. Coitada da menina. Coitada da menina. Olha aqui, ó. Eu quero pegar essa nossa alegria, tudo isso, que por enquanto tá correndo bacana, em nome de todos nós, não apenas parabenizar, mas vamos cantar parabéns ao nosso querido colega Eugênio. Eugênio hoje está... O GG está de aniversário, está lá em cima. Ele é o nosso supervisor de operações. Então vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Direitinho o negócio aí, hein, GG? O Eugênio que Tem festa por conta dele. O Eugênio é uma pessoa muito querida, muito agradável. Não precisa. É Big. É Big. Não. Tu já tá querendo chinelhar, negativo. Só para explicar, quando ele está lá em cima, vamos citar o nosso telespectador quando ele está lá em cima. Ele é supervisor de operações. Nós temos um estúdio e óbvio que nós temos toda a parte técnica num outro andar. Não dá para ter, não tem ninguém, não tem técnico. Ele está lá em cima, poderia ser que era com Deus. É supervisor de operações, ou seja... Não, o supervisor de operações é que ele é grandão. É o médico. Mas botaram um cara grandão para cortar o nosso programa, então. Mas grandão em que sentido? Grandão, botaram o supervisor de operações. Sim, o cargo é.
tá certo. Ele merece, ele é uma grande pessoa, O senhor que fica falando em grandão. Mas deixa, É o hábito, deixa né? o sujeito ficar no mundo da ilusão. É que ele já tá falando mal Ele de tá mim, que eu ficando no mundo da percebi. ilusão, deixa ele. eu tô Tua fora. manchete, Mário Barcelos. Eu só gostaria de falar de uma outra. Fala, tu sempre faz isso, eu já não vou mais dizer nada. Fala, Mário Mas Barcelos. não, eu E por que quero você falar. fala miando, hein, Mário Barcelos? Você fica do lado da máquina e fala miando. É uma voz um tanto melíflua. Melíflua. Nossa, É o que quê? delícia. Bom, Melíflua. melífua. O que o Mário pode Isso. falar do que não seja da Melíflua. manchete dele, dona Magda? Me liga lá aquele negócio que na UIS que a gente vai Voltaire tirando. dizia: a sorte é a exceção da vida. E em função disso, a Agência Nacional de Mineração resolveu interditar 56 barragens em todo o Brasil. Eu estava vendo aqui que 2 são no Rio Grande do Sul, uma em Caçapava e a outra aqui pertinho em Minas do Leão, né? A segurança desses reservatórios. Então foi feito um laudo através dos engenheiros, geólogos e tal, do pessoal que conhece bem o setor e não tem mais condições de manter essa barragem. E a sorte é uma exceção. A sorte é uma exceção, não pode. Eu vou lá, compro o bilhete, já faço uma conta em função do que eu vou ganhar. Mas aí é a exceção, né? A sorte é uma exceção. Então, eu acho muito bem postada essa posição da Agência Nacional de Mineração no que diz respeito a isso. Porque foram 2 grandes acidentes, se é que eu posso chamar de acidentes, o que aconteceu, esse de Brumadinho e o outro lá. Esse de Brumadinho, 300 pessoas morreram. E eu pergunto, quem será responsabilizado? Pagar por vidas 300 pessoas? Quem é que vai para a cadeia? Quer dizer, quem é tecnicamente o responsável por isso? Alguém tem que ir para a cadeia. Mas como tudo no Brasil vai se empurrando com a barriga, como no caso da Kiss até agora, não. Quantos anos já está a coisa da Kiss? 5, 6 anos? 6 Sei anos, lá. 6 anos. 6 anos. Isso, você tem razão. Isso dói profundamente. As pessoas têm que tomar consciência que esse país tem que ter lei. E as leis que existem têm que ser cumpridas. Este é o grande problema. O Vitorino tem razão. Eu quero te dizer, Mário Barcelos, já que tu citaste a Boate Kiss, que no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, aquele que você tem acesso 24 horas, sempre atualizada a informação, e você não paga absolutamente nada para obter essa informação. Você só tem que baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar. E é no Osul que tem a notícia de que a Prefeitura de Santa Maria tomará medidas contra furtos no prédio da Boate Kiss. Acreditem nos senhores, a Prefeitura e a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes entraram em alerta, em estado de alerta. Voltaram a ocorrer vandalismos e furtos no prédio onde funcionava a casa noturna. Lembrando que, depois de uma reunião e tal, ficou decidido que aquilo vai ser, na verdade, um memorial, né? Uma lembrança, enfim. E as pessoas realmente não têm respeito mais por nada. Não queimou tudo, eu confesso que não entendi. Queimou, mas sempre aí tem umas homenagens. É que ainda sempre tem partes da tem estrutura, partes da ainda que estrutura, tudo isso, não pode mexer nisso, né? E tem muitos desabrigados que estão procurando esses escombros, que até não são seguros para as pessoas viverem, então os desabrigados estão indo lá. Então, nas fotos que recentemente foram tiradas, e foi uma iniciativa dessa associação que foi até lá, tem colchão, tem meia, tem roupa, tem até o secador de cabelo, que está numa fiação elétrica, apesar do já tá tudo desligado, então ele está se tornando um local de mendigos que vão lá, moram, porque não virou memorial, mas também não tem projeto que estipule momento para... É o problema, né? Até hoje, não apenas na justiça, mas também no local não houve um... E se aventou exatamente dentro do ponto de vista burocracia. Isso é duplamente mais agressivo. Enquanto não tiver uma decisão, tudo pode ser alterado. Poderá, se precisar, produzir novas provas. Então, se estava estarrecido exatamente com isso, que se poderiam ser pedidas novas perícias ou alguma coisa que viesse a dar substrato ao processo, estão sendo... Não deveria estar lacrado aquilo lá? É o que eles vão fazer agora. Eles vão fazer uma obra. Agora, casa arrombada, tranca de ferro, meu amigo. É mais velho do que andar pra frente, mas é a verdade. Já a Ana deu a notícia que de repente já tem gente querendo morar lá, pois eu vou dar uma notícia bem ruim para vocês. Aquele cruzamento da Plínio Brasil Milano com a Carlos Gomes, sim, um pouco antes, naquela praça que fica nas proximidades do Zafra, derrubaram os tapumes. Anotem, vai aparecer favelinha ali. Vai, lembrei. Instalações, são instalações. Naquela praça ali, no coração do bairro Porto Alegre. Derrubaram os tapumes já.
Lá no Porto Mas Seco... na Guete também, ali Na no Guete canteiro também? tem a instalação. Agora eu não sei, faz tempo que eu não passo, mas há pouco tempo atrás tinha sofá, daí tem a tenda, daí tem até a florzinha em cima, tudo arrumadinho, mas assim, no meio da Mas já rua. tinham tirado aquelas pessoas dali. Já tinham tirado. Mas não sei se não voltaram, mas já tinham tirado aquelas faz tempo pessoas que não dali. passo, mas Em isso era uma relação coisa a que esse aconteceu. cruzamento que falou o Vitorino, eu quero dizer que se aguardou por mais de 15 anos uma desapropriação, não saiu o viaduto da Copa ali e a obra se parou exatamente porque agora saiu a desapropriação, conseguiram finalmente remover, havia não vou chamar de invasor, mas alguém estava ali, conseguiram retirar, né, a questão de dias, se imagine que seja para iniciar alguma obra. Trancou de novo. Agora uma borracharia do outro lado da casa. Sim, do homem. mas aí é do outro lado da rua, é do outro lado da avenida. Eles conseguiram tirar a loja de automóveis dali e agora trancou na borracharia. E o mato tá lá. Os caras vão... Anota, vai aparecer barraquinho ali Não, rapidinho. é barraquinho, Aí fica depois pra tirar, eles ponto querem de indenização. tráfico, fica ponto querem- da gurizada, Aí cheirar, eles querem sair, aluguel social, indenização, quer não sei o quê. E quem paga tudo isso? Você. Bom, falando em pagar e até me parece que falta de educação para as pessoas, né? Após aquelas imagens que eu mostrei daquela senhora que botou o guarda-roupa dela na rua, que a gente chamou de Eliú e tal, eu recebi algumas fotos de alguns pontos da cidade onde moram parentes dessa senhora. Porque tem outros móveis desmanchados na porta. A família é ou grande. ela trabalha pra fora. A família é Porque grande. e assim, ó, eu acho que tá na hora, de algum jeito, da gente começar a educar as pessoas pra isso. Pode fazer isso. Nós vamos começar a educar as pessoas. Denunciando e pedindo multa. Porque qual é a parte mais sensível do corpo das pessoas? Bolsillo. O bolso. Então, acho que essas pessoas, eu acho que a prefeitura de Emeliú tem que cobrar, fazer multa. Sim. Multar as pessoas, não é possível. Multam por- Na Olavo Bilac, gente. Multam por assim, coisas ó, tão- Madeiras. Multam por coisas menores, por coisas muitas vezes bobas, que uma repreensão seria suficiente. A latilite fora do lugar. Não, e ao lado de um latilite container, fora- é bem bacana, porque eu achei que essa pessoa agora resolveu fazer. Não, vamos fazer uma companhia para esse container, vamos botar umas madeirinhas ali. Uma casinha. Uma casinha, vai virar uma de casinha. repente a ideia era fazer uma fogueira com container. Não duvido, né? Como eles faziam muito, agora pararam de fazer, graças a Deus. E a tua manchete, Mari, agora eu posso pedir, tu continua. Tu não quer falar tudo. Continua meando? Não, eu quero falar da Michele Bolsonaro, de quem eu sou fã de carteirinha. Que verdade. moça maravilhosa, humildade, uma figura Sentido figurado ao pé da espetacular. letra, seu Mário. Como, senhor? Ela é Está se maravilhosa. referindo a ela no sentido figurado ou ao pé da letra? Ué, é o pé do cais. Ao Ao pé do cais, é o pé do cais. Que não é grosseria. Tô brincando, Marli. Eu tenho uma estima muito grande pelo nosso senhor E Ruschel, pelo né? Vitorino. Também. Apesar dele me maltratar, E pelo Chicão, que não está presente. o Chicão também. Também? Chamei, chamei. Preso mesmo, é verdade? Não foi. Ele tá com problema. Não, é que ele quis testar a bundinha de plástico nova. Que isso, sabe, E aí Vitorino? parece Olha que- aqui, ó. Ah, é só de... tá. Não é nem depois. Esse programa não é pra usar isso. Tu Não quer é um mais? programa desses, pede às 5 da manhã. Tá. Bom, e terminando o assunto da Michele Bolsonaro, desde a dona Ruth Cardoso, que foi uma primeira-dama extraordinária, acho que foi a melhor coisa do governo, ou talvez a única coisa boa do governo Fernando Henrique Cardoso, foi a dona Ruth, pelas suas obras meritórias, pelo seu conhecimento, a vasta cultura que a dona Ruth Cardoso tinha. Eu entrevistei ela umas 3 ou 4 vezes, na minha época na TV Record, lá em São Paulo, uma pessoa educadíssima, culta, qualquer assunto ela sabia, fantástico. E a Michele Bolsonaro, que não tem, evidentemente, a cultura da dona Ruth, vai prestar serviços como presidente de honra de algumas entidades brasileiras. Então, arrumaram uma sala para ela, eu falei no Palácio, era na esplanada dos ministérios, né? Eu quis me referir a isso. Então, já arrumaram uma sala digna para ela, para que ela possa trabalhar, já que ela mora em Brasília, vai para lá, pega o carro, alguém leva o motorista, leva ela. Eu acho fantástico isso quando a primeira-dama entra dentro do trabalho. Ela não vai receber um tostão por isso, como primeira-dama ela não pode receber, e os custos disso estarão agregados à presidência da República. Parabéns, Michele, pelo seu trabalho. Tenho certeza
que a sua participação será profundamente produtiva. Agora, pede pro presidente não falar tanta coisa chata, né? E manda os enteados calarem a boca. Esse menino aí, o Flavinho, por que o Flavinho é um menino mimado? Vai dizer mandar pro inferno, que se explodam os palestinos. Mas tá louco? É maluco? Ah, por favor. Eu vou ter que apagar o A Michelle queria fazer uma terapia com o Bolsonaro toda noite, assim. Olha que a participação dos nossos ouvintes. Uma moradora ali das imediações, pediu para não ser identificado, diz que já tem 3 pessoas morando num pequeno casebrezinho que foi construído contra o tapume pelo lado de dentro. Da onde? Ali Santa naquela Maria? praça. Ali naquela praça? Impressionante. Que coisa, gente. Pois é. Agora a dona Magda, esse programa está causando problemas. Por quê? Quem é que descobriu isso só agora? A gente anda na rua, é impressionante, que de beijo, de abraço. Eu tenho coisas para contar para vocês. De Fale, beijo, Mari, de então, fale, abraço, Mari. sabe? Elogio Vitorino. Pessoas de mau gosto, evidentemente. Mas eu disse ontem aqui, eu fui honesta, ele é o preferido. Mas a dona Roberta elogio, a senhora elogio, tá? A senhora que é nova em televisão, a dona Carla, Aninho, o doutor Ruxo, o próprio Chicão Tofani, que só elogiam o Chicão Tofani. Mas são poucos, porque as mulheradas não gostam muito E dele. quem é que eles xingam, Mari? O Vitorino. O Vitorino. O Vitorino, com certeza. É verdade. Outra coisa que eu quero dizer. O pessoal do sindicato são apaixonados. Hoje eu fui... Professores também. Hoje eu fui comprar um presente de formatura e entrei numa loja, desde a moça que me atendeu, que é a Daniela, eu falei, pediu o que eu queria, ela disse assim, você não é daquele programa? Sou. Ela errou o nome do programa, botou um outro, mas ela sabia que era nós. Programa da Globo, né? Porque a audiência tá pau a pau. Aí depois eu tentando escolher uma coisa, eu encontrei 4 telespectadoras, uma atrás da outra, tudo assim com medo, a gente não sabia se podia chegar, fotos e tudo. Então a Maria Augusta era que estava na loja, até tirou foto minha com a Soraya, que é a outra que estava ali e queria foto. E ela disse que o tio dela, o seu Ivo Marques, que está nos assistindo agora, ela também nos assiste, ele assiste o nosso programa as 2 edições. O cara é craque, o cara é de fé. Então, seu Ivo Marques, Maria Augusta e Soraya, beijo de todos nós aqui, abraço de todos nós. Obrigado. Também? Posso? Então, vamos por ordem A aqui. senhora tem preferência, Muito obrigada. Nem que não fosse a ordem, dona Carla. Muito bem. Mas é impressionante. Hoje eu também voltei ao Pilates, porque meus colegas sabem que eu tenho alguns problemas no quadril e tudo mais, então resolvi resgatar Quando o ele era Pilates. porta-bandeira da escola de samba, ela Quando eu botava todas as 3 filhas aqui apoiada no quadril e trabalhava com a outra mão. Tipo assim, eu acho que foi uma das causas hoje da minha dor. Mas enfim, voltei pro Pilates. E nesse horário que não é o meu horário, eu troquei. Chegou um senhor, enfim, né? Não é nem senhora, é um jovem. E fez Pilates, eu via que ele ficava me olhando, e daí lá no finalzinho, depois, né, do alongamento, mas não é aquela da televisão, lá da Pampa. Então, assim, realmente a nossa audiência está por todos os cantos. Ela saiu só do supermercado, porque antigamente ela era mais concentrada no supermercado. Para os outros ambientes também. Muito obrigada pela audiência. É verdade. Dona Magda, meu abraço. Só eu noticiei o aniversário do meu filho aqui, mas a gente entra na fila, né? Primeiro dia é com a mãe, depois é com as namoradas, chegou a vez do pai só hoje. Aí fui almoçar com o meu querido filho hoje, e no restaurante lá, o proprietário foi exatamente... O senhor pagou? Lógico, pago. Não tem mais quem pague as minhas contas. Não tem, nem os filhos. Não tem mais. O seu Sérgio Ernesto Benvenu foi de uma gentileza, nos assiste, ele estava lá com a esposa, chamou a esposa lá, conversamos, parabéns, obrigado pelo carinho do atendimento. Né? Então, realmente, onde estamos, com atualidades é lembrar. E eu tive hoje lá no almoço da Federação, e eu vou ter que me lembrar do nome da pessoa, acho que é Walter Baiolo. Eu esqueci o papel em casa, obviamente, né, onde eu anotei. Gustavo Vitorino, ele quer para vocês pararem de gritar. Ele disse que é insuportável, não, e muitas pessoas... Olha aqui, ó, que é insuportável quando vocês começam a gritar, quando vocês começam a bater boca. Diz que, olha, é de desligar a televisão, que não tem graça alguma
Principalmente tu e o Chicão ontem, que brigaram, que brigam. Tu briga sempre, tu grita muito com as pessoas. Aquele O Chicão também rinoceronte que me grita. provoca. Bom, ok, mas então eu te peço assim, ó, os telespectadores estão reclamando, não sou eu. bem. Estão achando falta de respeito nosso com eles. Além do que eles não entendem absolutamente nada do que é dito. Ou Graças seja, a Deus. se estão gritando para se exibir, parem de gritar, porque a gente não entende absolutamente Eu nada. gostaria, dona Magda, de fazer uma homenagem, uma Hoje grande... tá com... Não, é uma grande Fala, ó, atriz, sorta. uma atriz de cinema que completa 97 anos. Opa! Doris Day. Ó! 97 anos. Né? O Pillow Talk, a conversa de travesseiro, foi um dos clássicos de uma música que foi sucesso no mundo inteiro. Ela fez muitas comédias com Rock Hudson e depois fez outros filmes. Calamity Jones, que com esse filme ela ganhou o Oscar, né? Foi uma grande figura do cinema. 97 anos. Eu tenho a impressão que ela já, né, com 97 anos, não sei, ela vive no interior, claro, porque esse pessoal vai morar no interior, nas fábricas, né, tem uma fazendinha e tal, e deve ver esses filmes, as gravações desses filmes, né, deve ser estranho para a pessoa se ver com com praticamente 100 anos de idade, se olhar com 30 anos de idade. A diferença e o orgulho que essa mulher deve ter. Doris Day, né, que foi tão maravilhosa. Não era uma mulher extremamente bonita, mas ela tinha Personalidade. Forte, mas não, ela tinha o tipo, né? Era o protótipo da mulher americana. Alta, esguia, com sardas, né? Ela era sardenta e cantava muito, principalmente esse Pillow Talk, conversa de travesseiro. Fala, Carla. Querida. Temos muitas manifestações dos nossos telespectadores aqui pelo WhatsApp 999-777-001. Boa noite, Carla com K. Bah, este programa é um vício, assisto todos os dias. Abraço no Ruschel, quem manda mensagem é o Roberto Soster. Querida bancada, acho que todas vocês têm o seu charme, mas saber carregar um chale como o da Roberta, diz a Ana do bairro Bela Vista. A Maria Goretti gostou bastante do meu comentário sobre as notícias do Rio Grande do Sul e ainda contribui dizendo que na praia também há esse tipo de atitude, Magda, das pessoas deixarem as coisas como se fosse assim a lata do lixo no meio da rua. A praia é pior ainda. A praia é bem pior, bem pior. Alguém leva. Não, mas não leva, Marcos. Esse hábito é legal nos Estados Unidos. Mas porque tem coisas boas, né? E aí é uma cultura que eles têm. Sim, eu tenho um amigo que montou um apartamento Não, eu não duvido. passeando na rua. Aí é uma cultura diferente. Mesmo assim, as pessoas... Tem até uns bairros legais, onde tem umas casas, Long Island, lá em cima. Ele falou que o Long Island é muito legal porque eles deixam na frente das casas, deixam no cantinho, então fica organizadinho. Mas é isso eles que eu não digo. lá quebrados, eles largam arrumadinho. Não, é isso que eu digo. São coisas que as pessoas podem usar. Você tem que Agora, pegar as até pessoas às 6 da jogam tarde. lixo na frente de casa. É lixo que as pessoas jogam. Não é? Acho que estão nos Estados Unidos você não entrava. Eu estou muito bravo com aquela senhora da Amélia Teres, mas vamos lá. Não, ninguém notou essa parte. Olha aqui, ó, deixa eu dizer para vocês coisinhas do tipo assim, ó. O nosso telespectador, Ed Carlos Ourives, ele é de Cachoeirinha e ele faz uma crítica. Primeiro, ele nos trata como amigos e amigas, né? Da bancada, parabeniza pelo programa e ele quer fazer uma reclamação referente a uma empresa de ônibus que tem lá em Cachoeirinha, em especial a linha que esta empresa atende, que é a linha Cachoeirinha Fátima. Ele diz que os ônibus estão sempre atrasados nos seus horários, principalmente o da manhã. E durante a tarde, além da superlotação, onde disponibilizam de poucas linhas, acarretando o ônibus mais lotados. Tentei fazer a referida reclamação junto à Metroplan e à empresa, e até agora não houve resultados. Gente, pagamos R$ 5,90 por um péssimo atendimento, onde não temos o retorno da empresa. Obrigado pela atenção, Ed Carlos Ourives, Cachoeirinha. Eu vou esperar que a empresa procure por ele, ou que a empresa melhore, e dizer ao seu Ed Carlos que se a empresa não melhorar, aí eu vou dar o nome da empresa. Vou fazer uma coisa bem feia, mas eu vou chantagear, tá? A empresa melhora, senão a gente vai divulgar o nome da empresa, acho que vai ficar pior. Ana. E falando sobre divulgação, e principalmente divulgação online, porque o que surpreendeu muitos telespectadores da rádio, porque eles estavam fazendo uma transmissão ao vivo, a Rádio Sorte, lá da Zona Norte,
de São Paulo é que durante o programa estava acontecendo, todo mundo participando, o tema era samba, toda aquela felicidade, e quando vê, entram pessoas armadas no estúdio, começam a render as pessoas que estavam no programa, ameaçam, roubam celulares, até eles pensam, tá, vocês vão levar... Não, queriam relógio, pediram relógios, até uma das convidadas, ela falou que ficou com medo de morrer, porque a arma era óbvia que tinha, e ela falou, eu fiquei com medo, ele falou, calma moça, tudo vai dar certo, é só a senhora Vamos dar uma calma. olhada, vamos mostrar para o telespectador, aquele que não assistiu, nós temos o vídeo, preste atenção no diálogo. Tem mais ninguém, não? Calma. Se tiver família não quiser morrer, não, aí, ó, todo mundo tranquilão, mas não quer nada. Tranquilo. Tem mais celular aí, tio? Não, alguém tá com mais celular aí, tio? Não. Mano, se nós achar o bagulho vai ser diferente, tio. Vai dar uma noite, vai. Lógico. Vai ter que ver. Vai, tira aí, tio. Vai. Tá tranquilo, parceiro. Tira. Vai tudo, vai, já pode tirando tudo aí, rapaziada. Tá tranquilo, vai, negão. Tira o cordão aí, tio. Tá de brincadeira, mano? Obviamente, tá de brincadeira, né? Obviamente que os sinais eletrônicos são para evitar os palavrões, né? Que foram ditos, e muitos, obviamente. Aí a polícia pega, eles choram na frente do juiz. Aí tem que fazer audiência de custódia, criada pelo seu Lewandowski. Os coitadinhos, e ali tudo são burros. Aquele microfone Sennheiser que estava ali vale mais que todos os celulares juntos. Mas é que eles não vão saber nem para quem vender, né? Mas o que eu achei, Ana, também, é que assim, ó, eles sabiam onde iam e o que tinha. E exatamente, o diretor da rádio falou isso, porque a rádio não é na rua. Não, e ela costuma receber entregas no horário, era um horário final de tarde, ela recebe entregas de pessoas que levam até material, pendrive com músicas e costumam atender. Então o que aconteceu foi que a pessoa se identificou, dizendo que tinha um material para entregar na rádio, eles foram até o portão, abriram, e no momento em que o diretor abriu a porta da rádio, eles já chegaram com as armas, eram 5 criminosos, não teve o que fazer, só que o que surpreendeu é que eles nem se deram conta que tudo era transmitido ao vivo pelo Facebook, as pessoas até comentaram, meu Deus, o que está acontecendo, e claro, todo mundo ficou em pânico, não acabou o programa, por óbvio, mas o que estranho é que eles assim, numa tranquilidade, não, tira o cordão aí, tá achando que é brincadeira, e fala assim, se eu achar mais celular vai ser diferente, imagina se a gente tem um assassinato transmitido ao vivo ali na maior tranquilidade. Deixa eu dizer pra vocês, tu vai falar sobre isso? Eu primeiro que não sabia da notícia, eu vi a Ana comentando e não tinha visto. É de estarrecer, né? Porque a gente falou até de uma forma engraçada e tem que ser assim, porque felizmente não aconteceu nada. Que a manchete dela foi ótima. Os prejuízos são mínimos, mas tem algumas que a gente considera invasão de privacidade mesmo, é uma violência, abuso, né? E o medo que se tem, Dona Maria, que normalmente quando se faz um crime diferente, a partir dali eles proliferam como que se fossem modelos, como se fosse pedagogia a ensinar o crime, né? E aí fica claro a vulnerabilidade de vários departamentos, em várias situações e condições que nós... Que é a maldita divulgação das coisas. Exatamente. Aí todo mundo quer aparecer no rádio, na TV, no jornal. Vulneráveis e olha, poucas vezes assim, vendo aquilo ali, a sensação do ser humano, da podridão, do que nós estamos virados. Meu Deus do céu. A gente pensa que pode ser assaltado em qualquer lugar, menos no rádio, no trabalho, ao vivo, dentro do estúdio. Dentro de um prédio. Não se tem segurança realmente em lugar algum. O nosso telespectador Américo, aqui mesmo de Porto Alegre, diz o seguinte: como falarão nesse assunto, eu pergunto. Os assaltados não tinham um livro, uma pomba branca, uma camiseta escrita paz, um ator global, o Estatuto do Desarmamento para mostrar aos assaltantes e dissuadi-los? Aliás, os jornalistas que tanto defendem, protegem, amam e idolatram bandidos não poderiam estar incomodados com este assalto, não é mesmo? Em outras palavras, é o que a gente disse aqui, seu Américo. A tristeza é que isso que a gente viu nas imagens aí, algumas pessoas assistiram ao vivo, acontece dezenas, centenas de vezes durante o dia em todo o Brasil. É verdade. Agora eu quero aproveitar, mudar o clima e dar uma notícia boa e muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. Você sabia que existe em Porto Alegre uma clínica especializada em audição?
Eu estou falando da Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar no celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. A gente sabe que perda auditiva é uma coisa muito séria, mas quero avisar a vocês que ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Portanto, se você tem algum familiar, algum amigo com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. O telefone é o número 51 3061 7373 e é lá você agenda a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo referente à audição você encontra lá, na Mais Sons Clínica da Audição. Você tem o endereço aí no vídeo, tem o telefone também aí no vídeo. Não deixe de cuidar da sua saúde e principalmente de ajudar aquelas pessoas que você sabe têm esse tipo de problema. Clínica da Audição, Mais Sons. Sabe que o presidente Bolsonaro já deu declarações que é contra o horário de verão. E agora ele solicitou um estudo para ver se realmente existe essa economia de energia no horário de verão. E esse estudo ele ficou pronto, isso foi declarado pelo ministro de Minas e Energia, que é o Bento Albuquerque, no dia de hoje, disse que já está com um estudo, com os prós, com os contras e tudo mais, que provavelmente o presidente vai decidir na próxima semana se continua ou não com o horário de verão. Provavelmente vai acabar pelo o horário de verão. Que é o pique de gasto de luz não interfere nessa questão. Na questão econômica e financeira. Eu fico triste, eu gosto do horário de verão. Eu gosto do horário de verão, adoro, eu fico mais feliz. Sabe que lá em Paris o que mais me chamava a atenção é que anoitece muito tarde. É assim, é 10 da noite e ainda tem luz. Depende da época que tu vai, na época que tu fosse. Na época que eu fui, mas assim, ó, Magda, era impressionante. E a gente... Não sei, eu tô dizendo o horário normal, né? O horário normal, regular, anoitecia muito tarde. E as pessoas, como tem realmente muito turista, elas aproveitam muito dia. Tem dias assim que tu pensa assim, bem que podia já estar à noite, sabe? Eu tô tão cansada, já fiz tanta coisa, né? Agora eu quero descansar e não tem nem aquela noite pra descansar. Jantar quando parece que é de tardezinha, 6 horas. Colocar as crianças. Parece que eu tô adiantada. Diferente. Gustavo Vitorino. Eu vou contar uma coisa pra você. Uma só? Você sabe que eu estava tentando descobrir o porquê desse ódio dos professores, dos jornalistas, dos escritores contra os militares? Eu estava tentando descobrir o que estava acontecendo. E aí, o que tu achaste? Aí eu fui bisbilhotar. E é bom bisbilhotar um pouquinho, porque sabe que quando a gente vai bisbilhotar, a gente acha muita coisa. Aí eu descobri que isso tem uma razão histórica. Você sabia que pela Constituição de 1936, pelo artigo 113, jornalista, professor, escritor, historiador não pagava nenhum imposto? Opa! Nenhum. A gente chegou na hora errada. Época do Getúlio, não. Não, desde 34, tá na Constituição de 34. Foi o Getúlio. Foi a dele? Foi lá? Pois é. O GG mandou mal. Teve a constitucionalista. O GG mandou mal. Bom, aí veio a nova Constituição de 1900 e... Peraí que eu tô com os dados aqui para não me atrapalhar. Veio a nova Constituição de 1946. A de 36 tinha isso, a de 46 renovou, no seu artigo 203, a isenção de qualquer imposto para jornalistas, professores, historiadores. Aí o que aconteceu? Revolução de 64. Todo mundo apoiou, o país estava uma esculhambação, o sindicato estava fazendo uma esculhambação. Durante os primeiros 3, 4, 5, 6 meses, a imprensa apoiou, o Brasil retornando à normalidade. Aí veio a proposta de emenda constitucional número 9, que foi promulgada em dezembro, final de 64. Essa proposta alterava o regime tributário brasileiro e tornava todos os brasileiros iguais. Todo mundo deveria pagar o mesmo imposto. A partir dali, o ódio dos jornalistas, dos professores nas universidades públicas, nas escolas,
o ódio dos jornalistas pela imprensa batendo no regime militar, foi um negócio assim. Os historiadores começaram a escrever isso. O Carlos Heitor Coni, que tu conhece, Mário Marcelo? Carlos Heitor Coni apoiava, foi um dos que pediu nos seus artigos, no jornal O Dia, a derrubada do Jango. Pedia derrubada, já pediu a partida, sabe, máquina, quando muda de água para vinho, assim. O Carlos Heitor Coni começou a tratar o regime militar daquele jeito, e aí eu cheguei à seguinte conclusão: esse ódio histórico durante o regime militar, que teve erros, teve sim, claro que os militares fizeram, os porões fizeram lambança, não foram os militares, foram os porões que se aproveitaram do regime militar. Erros dos dois lados. Tem um filme até interessante chamado 1964, Brasil entre Livros e Armas. Assistam, esse filme só tem no YouTube, porque por algum motivo os cinemas se recusaram a mostrar, ou tentaram mostrar e foi impedido, uma coisa assim. Aí teve, parece que o Ministério Público de São Paulo também andou querendo impedir. Bom, é um filme produzido com livros de historiadores e jornalistas, com as opiniões deles até 6 meses, 8 meses depois do 31 de março. Até setembro, outubro, mais ou menos. Esse filme mostra o que aconteceu até ali. E depois começa a mostrar aquelas mesmas opiniões um ano depois. É surpreendente e deu para entender o porquê desse ódio e dessa massa que existe, esse ódio que existe contra os militares, ditadura militar, ditadura sanguinária, aquelas coisas todas. Eu passei a entender. Então, mas é muito simplório, né? Pesquisa um pouco mais. O AI-5, né, da censura da imprensa. Pesquise um pouco, sim, exatamente por causa disso. Porque a imprensa se tornou retórica, reta, batendo no regime militar. Daí tu vai lá e censura. Então, não assim, pode falar mais sim, nada. Sim. Daí começa a perseguir os jornalistas que falavam isso na imprensa e coloca eles nos porões e faz a Era tortura. alternativa. Bom, aí virou guerrilha, né, Ana? Aí virou guerrilha. Porque censuraram, morreu jornalista, morreram militares também. Morreram mais do lado que tinha mais força, evidente. Agora, é importante que se conheça sem fazer juízo de valor. Se conheça um pouco da história do Brasil, exatamente se vendo todas as versões e se entendendo um pouco desses fatos históricos. Artigo 103 da Constituição de 36 e depois artigo 203 da Constituição de 1946, que foi alterado pela proposta de emenda, pela emenda constitucional número 9, de outubro de 1964. Agora, meu caro Vitorino, os jornalistas da época, eu já estava na ativa há muito tempo, né? Eu me lembro exatamente que um dia eu comprei o Estado de São Paulo, o Estadão. Abri o jornal, estava o logotipo, tá, aquela coisa, Estado de São Paulo, etc, etc. Só receita. Só receita. Vergonha, né? Receita de bolo de cenoura. Lembra da Dona Solange? A Dona Solange era a chefe da censura. Ai, eu era da censura. De abacaxi. Isso eu me lembro da Dona Solange. Todo mundo se divertia. O Léo Jaime fez uma E lá coisa. embaixo uma notícia assim, um desfile militar, qualquer coisa. Então não tinha chance para o jornalista trabalhar, não podia falar absolutamente nada, porque tinha equipes de censura. Eu já contei aqui, vou contar mais uma vez. Eu tinha um programa de humor com meu querido irmão e amigo Renato Pereira. Então a gente tinha que redigir o programa, mandar para censura, voltava 3, 4 dias depois, a notícia não tinha mais nada a ver. Só que a gente fazia tudo de improviso, não se fazia nada naquela época. Agora eu posso contar. O Renato, se nos assistir, um beijo para ele. É um maravilhoso humorista. Então é isso aí. Então aí tá aí o ódio do jornalista. O ódio que o jornalista não aguentava mais. A classe estava esmagada. As pessoas tinham medo de falar. Então, por pior que seja a democracia, não existe um regime melhor que o regime democrático. Porque as pessoas têm que falar, mas têm que ter responsabilidade com o que falam. E para cobrar essa responsabilidade, existe a justiça. É verdade, Mário Barcelos. Deixa eu dar uma notícia boa aqui. Eu queria que fosse revogado o artigo esse. É muito bonzinho do jeito que tu é, bonzinho do jeito que tu é. Não, eu prometo que falo bem de todo mundo, até do PT. Ah, você levou medo agora? Levou medo? Do PSOL. Tu ia pro calabouço com aquela bola de ferro assim. Esse programa não estaria no ar. Falo bem de todo mundo. Isso a gente sabe, do né? PSOL, do PC, do O senhor sairia algemado daqui.
Eu digo, eu quero aquele artiguinho restaurado. Que não na paga. Constituição de 88. Que não paga nada? Que não paga nada. Ah, só não quer pagar. Mas olha aqui, ó. Ele tá se vendendo. Eu não sei se é isso que tu tá se vendendo. Sim, eu tô Não, fazendo o pior uma é proposta. está se anunciando na compra. Eu tô fazendo uma Produto proposta à compra. de armistício. Armistício, vou te dar armistício. Olha aqui, ó. A Fundação de Assistência Social e Cidadania, que é a FASC, nesta quinta-feira, dia 4, às 10 horas da manhã, vai receber 3,5 toneladas de alimentos do Instituto Geração Tricolor, o IGT. Essa doação será recebida pela presidente da FASC, Vera Ponzio, e uma equipe da instituição que estarão na sede do IGT, na rua João Moreira Maciel 680. E o bacana de tudo isso é que o objeto ou o objetivo de tudo isso é distribuir os alimentos a beneficiários de serviços da Fundação que vivem no entorno da arena e também para organizações parceiras que atuam naquela região. É bacana o gesto, né? Eu quero aproveitar e comentar esse IGT, já existe há muitos anos, é um trabalho super meritório que é feito lá, foi criado, e o comprometimento da torcida gremista, até eu quero ir além da torcida gremista, porque isso sai das cores, né? Com o bairro, tem feito trabalhos memoráveis lá para socorrer o bairro, um bairro esquecido pelos nossos governantes. Não, e manhãs com atividades para as crianças, para a comunidade carente, o hambúrguer aquele do bem, né, que foi muito legal, porque chamou os torcedores para serem voluntários e fazer hambúrguer para as crianças, e fazer no Dia das Crianças foi uma iniciativa muito legal. E são vários recolhimentos de alimentos que sempre se faz. Material escolar. É um trabalho extraordinário de um atendimento a uma região muito carente. Então, de parabéns toda a diretoria do IGT e a diretoria do Grêmio que dá sustentáculo ao IGT. Continua a falta de imunossupressores, medicação contra a rejeição na farmácia do Estado. Cadê o secretário da Saúde para resolver e explicar isso? Isso é muito sério. Ainda... Acho que abordou isso ontem aqui. As pessoas vão morrer, tia. Olha aqui, ó. Na verdade, diz o nosso telespectador Luciano Fontes, não adianta a gente fazer transplante, porque você escapa no transplante, mas depois morre de rejeição. Morre pela falta da medicação para evitar a rejeição. Foi tu que trouxe esse assunto, né, Russo? Discutimos. Não, é mais a gente tentou foi repercutir, porque, como diz, não é um remédio para dor de cabeça, apatia, um enjoo na barriga, não, rejeição depois de rejeitado é a falência dos demais órgãos, né? Não tem, é estarrecedora essa notícia também, hoje está pesado. E ainda sobre essa situação, porque teve mais um caso registrado, então, de meningite em São Leopoldo, mas ainda se descarta que tem o surto, mas sobre o caso da menina que parece que ninguém sabia se tinha vacinação ou não. Não tava... Agora, uma avó se manifestou dizendo que teria levado a menina à unidade de saúde e a justificativa foi que não teria vacina naquela data, então a menina não foi vacinada. E parece que foram 2 oportunidades em que houve a procura, eles foram até o local, levaram a menina, mas nas 2 oportunidades não tinha vacina na Mas na é da unidade menina disponível. Eduarda, aquela que morreu? Isso. A menina de 14 anos. De 14 anos. Não, porque uma outra menina que estava internada também, já saiu do hospital, não era meningite, não era nada disso. Pois é, eu não estou entendendo bem essa confusão lá. A gente recebe uma versão aqui, ontem recebemos uma versão durante o programa, depois hoje durante o dia veio uma outra versão. É que são 2 casos diferentes. A discussão é em torno da meningite. Da meningite. Sim, se tem ou se não tem a vacina disponível no posto de saúde. O governo federal disse que mandou, a prefeitura falou que não recebeu, aí que não foi não sei o quê. Aí foi dada uma estatística aqui da vacinação, foi o Russo também que deu de que tem mais adultos que crianças vacinadas. A Carla que contou isso, e a Carla, como tem 3 filhas, a Carla conversa com muita gente. Tem pais que vão recebem a vacina e não deixa a criança em casa.
Essa notícia, pela importância dela, nós podemos repetir e fazê-lo diariamente, né? A campanha, só para explicar, o ano passado eu já estava, né, nessa bancada aqui, e nós trazíamos os índices e ficamos estarrecidos. Eu me lembro discutindo com a Carla, né, cara? Estarrecidos porque os índices, os demais foram atingidos e os das crianças não chegaram. Isso repercutiu e este ano a vacinação está Isso começando... com relação à gripe. A gripe. Não a meningite, para não Então tá, obrigado pela correção. Então, este ano a campanha começa dia 6, hoje é dia 3, portanto faltam 3 dias apenas, né? A campanha começará pelas crianças. Então, começa dia 6 as crianças e depois começa os idosos de 60 para cima, Silvânia. Então, os idosos já poderão fazer a vacina e assim. E a gente vai, mais uma vez, Carla, exemplo que fizemos no ano passado, vamos monitorar, vamos acompanhar os índices e vamos continuar nessa cobrança. E vamos torcer para que as crianças sejam vacinadas. Eu vou dar uma ideia. Ai, meu Não sou Deus. genial, mas eu adoro dar ideia. Palpite é comigo mesmo. Olha aqui, ó. Por que não faz assim? O adulto, para ser vacinado, Tem que levar a criança. Tem que levar uma criança ou o atestado de certidão de nascimento. Não faz isso. Mas, Gustavo, Aí tem adulto que vai levar a criança 2 vezes, coitada da criança. E outra coisa, Vitorino, nem Vai todo ter mundo tem problema. criança. Não, mas aí quem não tem criança espera depois. Vitorino, Porque normalmente já quem é faz... uma lei. Não, essa ideia foi... Não, foi uma ideia legal. de Peraí, Que nem o vamos carnaval. organizar. Vamos organizar. As pessoas passam horas numa feira. Tu vai burocratizar o O negócio. sujeito leva os 2 filhos dele para vacinar. Aí ele tem direito de se vacinar. Atenção, senhoras e senhores, o Vitorino é voluntário para ficar lá fazendo... Eu quero pegar a ideia dele. Quem se vacina primeiro é os que se borram todos. Eu quero pegar a ideia porque eu só acho que a ideia boa só foi olhada pelo ângulo errado. É que quem levasse a criança poderia já fazer a sua vacinação. Essa é a ideia. Esse seria o estímulo. Mas ele já pode. Isso existe. Sim, não precisa fazer isso. A pessoa vai, leva tu a vai e criança já e faz faz. junto. Mas então por que a data é só... Até porque não adianta se tu E levar a depois tua criança e não te vacinar, tu fica doente, não adianta. Tá bom, Eu tô tá. sendo surpreso. Não, cara, vamos só um não, pouquinho. agora eu fiquei A só- vacinação eu é assim, entendi. a partir pra do dia crianças. 6, só as crianças. Entendi. Depois vem um período só para os acima de 60 anos. A bancada toda quase vai. Para acima de 60 anos. E boa depois parte, chegariam para os jovens. Qual seria o estímulo bem lembrado? Não, eu já não preciso. Mas vai o pai que tem 30 anos com a sua criança e já Poderia se se exoneraria vacinar. do seu compromisso. Eu acho que essa sim seria a Sabe, eu aperfeiçoamento da ideia. fico em dúvida porque a minha filha, o ano passado, não sei se o ano passado era igual ou não, agora tu me pegaste surpresa, teria que dar uma analisada. Mas eu levei a minha filha de 6 e a minha filha de 18 também tomou a vacina. Eu acho que não existia, cara, porque te lembra que nós acompanhávamos para a Seis passo. não é a de Nós tínhamos 16, é de Sabe por que eu acho que era assim? Ela se atrapalha, muita filha. Dona Carla, um exercício de lógica. Você lembra que nós trazíamos os índices? Já está em 30%, já está em 50%. É. Sim, Todos sim. os itens subiam dia verdade. a dia, portanto era simultâneo, imagino que seja, né? E agora não, agora Então, está agora esse estímulo. só as Agora dia crianças. 6 as crianças crianças. podem ir lá. Olha aqui, ó, o telespectador comenta o seguinte, que a avó da Eduarda, que foi a menina de 14 anos que morreu, e já foi diagnosticado que não foi de meningite, né? Bom, mas enfim. Levou ao posto de saúde e não tinha ninguém para aplicar a vacina. Não que igual prefeitura, mas enfim, não tinha ninguém para aplicar a vacina. E o Fernando Esbrolli pergunta para Ana se tu era nascida em 64, Ana? Não, mas eu tenho acesso a livros de história. Professor Mas Senão não poderia falar sobre os maias, sobre escritos os por aqueles que incas, pagavam o imposto Mas daí a gente não vai aprender história, Vitorino. Então a gente vai rasgar, vamos queimar, vai virar nazismo. Tem que Dona ler Magda, muito, gente, tem que deixar a Ana falar. Mas esse raciocínio de idade, ele peca pela origem. Todos nós tínhamos 5, 6 anos de idade, então ninguém poderá falar se nós não basearmos nos livros. Não, mas Eu acho que com exceção do Marne aqui, ninguém tinha consciência de absolutamente nada que acontecia. E a minha mãe em 64. viveu sob o regime Sim, e ela sim, tem, sim, claro. ela perdeu colegas, ela perdeu amigos, pessoas tem a que história, importavam. é que a Ana é uma estudiosa da Ana- história também, né? Ela é uma estudiosa. Não, a Aninha ela tem uma posição ideológica, é diferente. Gustavo Vitorino, ó,
Calma Não, aí. é que eu acho que a minha posição não tem nada a ver com o estudo, porque eu acho que uma pessoa capacitada, vendo, quanto mais livros você lê, quanto mais você sabe, mais você se posiciona a favor de uma ou outra situação. E eu falo, a ideologia partidária, para mim, é algo que os meus valores não tem nada a ver. O valor é o que a família te ensina. Quando tua mãe senta e fala, olha, tua mãe perdeu pessoas, aconteceu assim, funcionava assado. E ela me conta, eu falo, eu valorizo muito mais essa história. Eu falo, a nossa história, querendo ou não, quando contada por uma pessoa que viveu aquilo, que vivenciou, que enxergou aquilo, é muito mais impactante do que uma pessoa me chegar e dizer, ah, não, porque foi assim, porque não conta do outro lado. Eu falei, então por que os militares não se posicionam, não falam, não abrem, não trazem a sua versão? Eu tenho a versão porque eu tenho isso dentro da minha casa, e a história, os professores, eu valorizo a educação. Eu falo, a gente vive num país que não valoriza a educação, não valoriza os professores, aqueles que estão dentro dos colégios, sim, e lutam pelos seus direitos. Eu falo, se a gente não respeitar os professores, a gente não tem criança, a gente não tem educação, e a gente tem um futuro que tem o resultado aí, matando, roubando, porque acha que isso é que leva ao entendimento máximo de uma nação capacitada, que pode fazer tudo o que quer. A educação, formar jovens que sejam capacitados no mercado de trabalho, que sejam investidores, que vão para o mercado internacional, para as universidades mostrar a capacidade dos jovens, esses me representam, não esses aí que estão roubando e matando. Nem todos os professores odeiam os militares. Achei bacana a posição da Ana. Ela é realista. Eu acho bastante realista. A diferença só que eu vivi. Sim, eu vivi o período de regime militar. Eu também. O período militar, tinha um pensamento parecido também. Cheguei a botar gasolina, metade de garrafa de Coca-Cola, fechar com papel e tirar em tanque de guerra. Eu fiz essas bobagens, porque eu também achei que tinha parará. O tempo foi me ensinando. Ok, nem todos os professores odeiam militares. Boa noite, amigos da bancada. Assisti o Vitorino explanando sobre as possíveis justificativas sobre o ódio que teriam professores, jornalistas, enfim, pelos militares que teriam suas origens na cobrança de imposto de renda ou da revogação da isenção desse pagamento. Desculpe-me, Vitorino, mas não concordo. Pois nem todos os professores odeiam os militares. E os que mantêm essa animosidade são os que pendem mais para o lado da política denominada esquerda, ou ainda estão iludidos pela história da carochinha. Saudações, Denise de Bagé. Não, mas a professora Denise, eu falei em regras gerais, em linhas gerais, professora Denise. Não disse, quando eu disse todos, eu falei a representação de uma categoria em linhas gerais. É claro que tem professores com outro pensamento, é claro que tem tinham jornalistas com outro pensamento. Eu falei em linhas gerais, eu não disse todo professor, todo jornalista, todo historiador, todo escritor. Não. Magda, não tem vacina da gripe para os pais. A vacina é fornecida aos bens pequenos e aos idosos, diz o Ledo de Novo. E grávidas. E grávidas e tal. Depois os outros, como nós, tem que se vacinar, porque tem que se vacinar. Eu queria só contribuir com essa história, dizendo o seguinte, que o que eu acho mais importante é que nessa bancada nós temos pontos de vista diferentes. Essa é a grande beleza do contraditório e da democracia. As pessoas não podem pensar da mesma forma, as pessoas não devem pensar da mesma forma. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência. E a sua opinião, né? E cada um forma a sua opinião. Então, se chega ao nosso telespectador um ponto de vista diferente do outro, que beleza! Por quê? Porque aqui se faz democracia, aqui se respeita, aqui se tem que respeitar. A opinião pode divergir, pode não concordar, o que também é saudável. Só tem que respeitar. Essa é a grande isso foi até o que aconteceu comigo com uma telespectadora, que eu fiz uma postagem bonita, lúdica, de um assunto qualquer. Aí ela entrou, literalmente, no meu espaço e tem que fazer isso com o fulano, tem que fazer isso com a fulana, porque não... Eu não tenho que fazer nada com ninguém. Tá lá no meu Face. Eu disse para ela exatamente o que tu disseste. Desde que nós sentamos naquela bancada, nunca ninguém nos colocou limites, nem censurou assuntos. Não serei eu que vou fazer isto. E luto aqui para que todos tenham voz, para que todos sejam ouvidos. E respeitados. E o senhor e a senhora que assiste, faça o seu juízo de valor. Se a senhora me permite, um dos aspectos mais negativos da Revolução de 64, foi a promessa de quando o presidente João Goulart, que foi presidente eleito como vice, assume quando o senhor Jânio Quadros, no auge de uma bebedeira, pede a sua demissão. E aí, depois daquela vez, até hoje ele não sabe por que, se estivesse vivo, né? Quando os militares assumem, eles fizeram uma promessa. Em 2 anos, nós limpamos o país
e vamos chamar as eleições gerais. Isso durou 21 anos. Porque se, nesses 2 anos, os militares tivessem posto a casa em ordem, etc., e chamado uma eleição, ganharia o Juscelino Kubitschek com a maior tranquilidade, pelo menos é o que as pesquisas da época diziam, isto levaria ou elevaria os militares ao patamar, os píncaros da glória, como se dizia naquela época. E eu me lembro que quando houve a deposição do presidente João Goulart, quando ele foi embora para o Uruguai, as televisões, só tínhamos 2 televisões em Porto Alegre, a extinta TV Piratini e a TV Gaúcha, o canal 5 e o canal 12. Então tocavam-se hinos militares. Os hinos militares tocavam aqueles hinos militares e o locutor anunciava: o país está mudando, etc. E as pessoas batiam palmas, excelente, mudou, parou com aquela confusão toda, aquela coisa, era um desgoverno terrível. E eu repito, se em 2 anos, ou 3 anos talvez, no máximo, se tivesse chamado as eleições, a visão que teriam a grande maioria das pessoas sobre os militares, com certeza seria diferente. Aí um outro já colocou o Pitaco, vamos colocar um outro presidente, já entrou o Médici, já entrou o Geisel, foi entrando Figueiredo, o Costa e Silva, etc. Então esse, para mim, foi o grande erro da Revolução. Boa noite, senhora Carla. A vacinação contra a gripe é só liberada para o público geral quando é atingida a meta para os grupos prioritários e quando sobra vacina. Ano passado, essa liberação aconteceu somente em junho, ou seja, no mês que começa o inverno, e porque muitos pais não levaram seus filhos para... É por isso que muitos pais não levaram seus filhos para vacinar. Me chamo Andréia, Vila Ipiranga, Zona Norte de Porto Alegre. A nossa dúvida, não sei, pelo menos a minha, Ruxo, é que dentro dos grupos prioritários, primeiro são só crianças, depois, enfim, eu não sei qual é o calendário, ou se a pessoa que leva a criança está dentro do grupo também prioritário, mas vai ter que retornar ao posto de saúde, mas estando todos dentro dos grupos prioritários. Com certeza não era o ano passado, porque eles anunciaram como uma mudança no início pelas crianças. Se é uma mudança é porque o ano passado assim não era. Assim, e aqui também, Magda, tem uma outra... E só sobre isso, Carla, claro. Antes de terminar o assunto sobre as vacinas, muitos médicos estão ressaltando que a importância de vacinar todo ano é que, dependendo da mutação do vírus, ele se transforma, então você precisa de novo estar imunizado para aquele vírus, e até esse ano tem mais uma espécie, um vírus que está adicionado à vacina, e você precisa então levar o seu filho, levar o idoso, levar aquela pessoa que precisa, os grupos prioritários para tomar, porque eles estão mais expostos, né, a esses vírus. Olá, esse programa é uma constante de sucesso. Óbvio que eu vou encontrar um de vocês, eu vou tietar. Falando em ser assaltado em horário de trabalho, um momento de silêncio por nós, bancários, que vivemos sob o terror de ser assaltado e sequestrado a qualquer tempo. Que lastimável o tempo em que vivemos. É a Tati, de Novo Hamburgo, que manda um abraço e ainda diz que nós somos excelentes. Tânia Gonçalves, não te preocupa, não tem ninguém humilhado aqui. Ninguém é humilhado, não. Eu sei que vocês recebem algumas coisas aqui, mas não, as pessoas divergem, né? Então, as pessoas estão achando que o Ruschel e a Ana estão sendo muito humilhados. Não existe isso. Cada um tem a sua voz, enfim. Não, mas o que me deixa batido são outras coisas. Só o Mário que tem me compreendido. Mas seu coração já está batido. Mas eu acho que é importante isso, a gente falar de um editorial de um programa de até porque... Então é o depoimento nosso. Nós temos liberdade de expressão total e sobre qualquer assunto. Não somos orientados antes do programa e aqui falamos exatamente aquilo que desejamos. Ninguém fica em silêncio porque quer, fica em silêncio quando assim o deseja. As visões convergentes, eu vejo, levam a um entendimento maior das pautas, porque nem sempre um lado está certo, nem o outro está totalmente errado. Conversando, a gente fala tanto de articulação política, do Jair Bolsonaro, articulação política, mas todos nós, acho que fazemos isso diariamente nas nossas relações. Isso é importante, divergir, mas sem repelir, sem odiar. Eu falo, essa questão direita e esquerda, esse ódio que gera só porque as pessoas pensam diferente, isso tem que acabar. A gente sai, a gente conversa, não tem problema nenhum. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho observado que, assim, até a mudança de governo era uma coisa sanguinária dos esquerdistas quanto não sei o quê. Agora, as pessoas estão fazendo a mesma coisa que os outros faziam. Não respeitam a opinião das pessoas.
sabe? Então, assim, aqueles que malhavam quem agora entrou no governo, a gente falava mal, a gente criticava, a gente combatia, né? Agora, os que estão com o seu presidente no governo estão tendo as mesmas atitudes dos outros. Então, isso eu vou dizer uma coisa para vocês, me deixa até entristecida, porque me parece um pouco de ignorância das pessoas. Sabe, eu sou você amanhã, o que as pessoas estão dizendo aqui hoje, para quem discorda delas, é a mesma coisa que os outros diziam para elas quando elas discordavam. Então, é por isso que eu fico um pouco mais à vontade, dona Maria, quando eu vinha apregoando desde a eleição aqui, que surjam pessoas, e tenho elogiado muito o Mourão, que tem sido essa palavra. Impressionante. E tenho dito, talvez por ser um homem vivido do exterior, com 3 cursos superiores, onde ele ficou em primeiro, eu fiquei impressionado. Talvez a pessoa dele, que ele assuma uma liderança para nos ajudar. O Mourão realmente está tendo uma articulação muito inteligente com o contraditório e principalmente com os empresários. Chama muito atenção a busca dos empresários pelo Mourão. Mas, Ruschel, ele também tem razões para ter também essa desenvoltura, porque ele tem uma formação maravilhosa, o nosso vice-presidente, né? Ele que poucos sabem. Deixa eu esperar um pouquinho a ideia que eu quis buscar, da personalidade, da figura que eu queria. Muitas coisas eu tenho dito, não interessa se está certo ou errado. A discussão gera o conflito e nós estamos precisando o conciliador, nós estamos precisando o moderador, o que traga gente para dentro da corrente e não para quem vá para um lado e vá para o outro. Isso que a gente estava discutindo aqui de dividir o país, aí nós ficamos tentando achar quem está certo, qual dos lados. Isso sim não nos leva a nada. No momento nós temos que ser um todo. E o Mourão tem sido mestre, e me surpreendeu, doutora Roberta, é exatamente isso. Eu tive a informação, por exemplo, que ele foi o primeiro lugar nos 3 cursos que ele fez. Quer dizer, isso atingir o primeiro lugar num curso já é uma dádiva, que é um somatório de notas de uma campanha. E ele teve nos 3 cursos, é um homem extremamente preparado. Todas as suas declarações são exatamente, não são de incendiários, e sim de bombeiros, são de apaziguar, de trazer. Então, eu acho bota panos quentes. Que é uma personalidade não é radical. Importante, é uma personalidade importante que tem muito a contribuir. E precisa passar, o pessoal precisa entender, que quando se faz uma crítica, por exemplo, aos bolsonarinhos, tá? É porque as declarações deles têm repercussão. Não é o meu filho pode ter feito hoje no almoço 50 declarações mais fortes que ele, mas não altera a bolsa, não altera o ânimo, não faz as pessoas brigarem na rua. Eu vou te citar, doutor Roberto, um exemplo que eu uso sempre nos programas de esportes que eu fui, por ter sido muito dirigente. Às vezes o próprio dirigente de clube não se dá conta e começa a fazer agressões sem saber que aquilo ali provoca uma briga no Transurb lá em São Leopoldo. A gente tem que dimensionar o poder da nossa palavra. É isso que eu quis dizer assim. A gente no futebol tem que fazer isso. Um dirigente não pode fazer declarações pesadas porque repercute. E é na mesma coisa, eu acho, na política. Aqueles que têm a sua palavra, têm repercussão, tem que ter muito cuidado com Mas essa consciência é a consciência do verdadeiro líder. Quando ele tem a noção de que ele precisa escutar a todos e tentar apaziguar e construir. E nós estamos realmente no momento que o nosso país precisa de união. Então, essas declarações, muitas vezes, que remetem à história, que remetem a questões mais de ideologias, nesse momento, funciona mais como pólvoras que vão acabar gerando distorções, afastamentos e que, no fundo, não favorece o que a gente mais precisa, que é nos dar as mãos e realmente sair dessa crise. Eu agradeço todos os dias ter o general Mourão como vice-presidente do Bolsonaro e ter também o general Heleno ao seu lado, sabendo que ele escuta muito o general Heleno. Eu agradeço mesmo. Agora, é interessante, vamos resgatar rapidamente aqui, 2 anos atrás, o general Mourão sabe quem enfiou um pijama nele? A Dilma. Sim. Lembra que ele vinha aqui? A Dilma, porque ele era radical, que ele era não sei o quê, enfiou um pijama nele. A Dilma. Sabe quem é que bagunçou a Comissão de Constituição e Justiça lá hoje? Maria do Rosário. Normal, né? Então, assim, sabe, é difícil conciliar se não houver conciliação dos dois lados.
A conciliação não pode ser unilateral, do tipo ouve. O Guedes perdeu a paciência hoje e disse, olha aqui, ó, eu vim aqui para debater tecnicamente a coisa, que aliás nem é o que deveria ter feito, né? Porque a Comissão de Constituição e Justiça, a função dela é exclusivamente decidir pela legalidade ou não da proposta. Ponto, acabou. A comissão especial que vai debater a reforma da Previdência, essa sim é que vai entrar nos meandros, discutir a procedência, discutir números, discutir a matéria como um todo. A Comissão de Constituição e Justiça é só para isso. Bom, aí o Guedes diz, eu vou agradar, fazer um agrado aos parlamentares, enfim, vou lá conversar com eles, explicar o que eles perguntarem, vou responder tecnicamente. Foi a entrevista que ele deu antes de entrar. Em meia hora estava sendo ofendido. E é sempre a mesma turma. É o PT, o PCdoB, PSOL, PDT, é sempre a mesma turma. Estava sendo ofendido. Bom, aí ele foi ofendido por umas 4 horas seguidas. Ele disse, gente, perdi a paciência, eu não vim aqui para ouvir desaforo. O senhor fala, que depois eu vou falar. Isso. Bateu, levou. Sabe? Então, assim, a conciliação, ela é muito legal, e eu concordo com a fala que vocês disseram aqui, o Rucho e a Roberta disseram, é legal, mas a conciliação tem que ser assim. Se eu sou radical, a dona Roberta, que é conciliadora, Gustavo, segura um pouquinho. Né? Se o doutor Rucho, a dona Ana, for de alguma forma radical, o outro, segura um pouquinho, sabe? Tem que partir de dentro. Só que tem uma coisa, hoje a conciliação é desigual, porque ontem nós tínhamos radicalismo, ameaças, milícias de camisa vermelha abastecidas a mortadela sabe? Então, assim, eu concordo, eu acho que a conciliação é importante, mas tem que ser vem também. Olha quem conseguiu a conciliação aqui, apesar das críticas, e eu fui os que critiquei, o Eduardo Leite. Foi fantástico. O PT votou a favor do Eduardo Leite para renovar o tarifaço do Sartori. E essa coisa do Guedes também, gente que está jogando para a torcida, está jogando para a luz, para a televisão também. Sim, essas comissões de CPI... Mas foi muito criticado Eduardo Leite quando teve o posicionamento de procurar todos. Sim, eu que ele disse. Eu disse, olha aqui, está fazendo um balcão de negócios, eu critiquei. E ele conseguiu aprovar a renovação do tarifaço com extrema facilidade. Inclusive com os votos da oposição. E não é só então, isso. assim, isso é uma conciliação. Bastante coisa. Aliás, ele através do diálogo. Pode estar. Eu soube que ele estará no nosso evento amanhã do Grêmio Náutico União, lá das mulheres inspiradoras. Russo. Dona Magda, estamos discutindo o que seria a minha manchete. Eu não quero perder um mote, porque a discussão é muito importante. Eu quero dizer que a gente sempre tem que ver a quem interessa. A inteligência ela tem que estar acima da política. E se o interesse, se o litígio traz um desprestígio para mim ou para o resultado, eu devo agir com inteligência, porque senão eu estou me portando como o meu adversário quer que eu me porte. Tanto é verdade que o Guedes, depois desta entrevista que foi trazida, que vai ser objeto da minha manchete aqui, ele se desculpou pelo excesso, porque ele se deixou tomar exatamente por aquele clima que não lhe beneficia em nada. Então, eu volto a dizer, se o objetivo é conciliar e seja 10, 15, 20% estão tentando não fazer a conciliação, não é para que tu provar que tu é homem, que tu grita, que tu faz, que tu acontece, tá, que eu enfrento, eu sou homenzinho. Não, eu acho que tu usa a tua inteligência para deixar morrer a irresignação e atingir os teus objetivos. E não se portar, insisto, de fazer o mesmo comportamento. Tu vai para uma palestra, tu vai ser bombardeado pela imprensa, pela oposição. Aí diz, como a oposição fazia isso, eu fiz também, então vamos incendiar o país. Eu acho que este clima é que não leva. Quando se pede um estadista, é porque o estadista normalmente se coloca acima disso. É como se os cachorros ficassem gritando embaixo, ladrando, né? E a gente se coloca acima disso. Esta figura é que eu tenho pedido em todas as minhas manifestações. Agora, no caso do Guedes, o Guedes, ele fala nas manifestações dele de uma forma muito objetiva. Ele, quando falar em um discurso, ele não prepara um discurso. Ele olha para a plateia e fica falando, olhando para as pessoas, mencionando as coisas e dados e números.
E ele tem naturalmente ele é muito objetivo, né? E ele tem um pouquinho de pavio curto. Então ele tá, para quem conhece o Guedes, ele tá sendo assim um suprassumo da calma em realmente receber várias ofensas. Mas o que está sendo interessante? Algumas questões da fala dele hoje na Câmara foi muito importante nessa comissão. Entre outras coisas, muitas vezes a gente pensa, bom, qual é o montante de gastos da Previdência? Por exemplo, se gasta 10 vezes mais hoje, engessado, o nosso dinheiro com a Previdência do que se gasta com a educação. É fácil dizer isso? É fácil, mas é mais chocante quando a gente vê esses números. São 700 bilhões de reais gastos fixos que o governo não tem como negociar com a Previdência. E só 70 bilhões vai para a educação. Então aqui a gente está tratando de uma série de coisas que quer valorizar a educação e, no entanto, tem esse engessamento. E ele coloca claramente esses números. E diz, olha, se a gente não se der as mãos e não resolver de uma forma ou de outra, não negociar, ok, não querem exatamente como é essa proposta, mas então me tragam uma proposta para a gente baixar esse déficit fiscal. A gente está hoje na mão dos estrangeiros. Por quê? Porque a gente gasta mais do que arrecada. Né? Roberto, eu quero voltar exatamente ao tema que foi a discussão. Primeiro, ele adiou a saída nessa comissão exatamente porque ele ainda não se sentia forte, sabia que haveria uma intervenção forte dos oposicionistas, ele adiou. Agora, se sentindo duramente melhor, ele foi, especialmente porque exatamente não seria um debate, seria uma exposição, né? O que ele fez, que ele respondeu asperamente, foi quando ele foi questionado exatamente sobre aquilo que a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles, que é a rural. Nós falamos, foi a matéria que discutimos ontem. Sim. A questão rural, a questão da aposentadoria, do cálculo da atualizável, aquele como era exemplo do que era no Chile, foi citado expressamente então para ele que esse nosso modelo era do Chile e não tinha dado certo, e ali ele se exasperou um pouco na sua resposta. Mas eu acho que os objetivos foram atingidos, ele conseguiu definir. Eu não vou entrar, eu vi os números dos 700 bilhões, dos 70 bilhões, que é 10% com educação, porque esses números teriam que ser tratados por técnicos, né? São números soltos, assim, que eu falando por mim, não tenho o mínimo condições de aferir, né? Nós vamos ter que esperar quando ele vier para a comissão especial, porque esse é assim, a comissão especial é que detalha isso, aí sim nós teremos técnicos de todos os lados a esmiuçar os números, e aí nós poderíamos nos debruçar com mais prudentemente. Assim, realmente, foi uma exposição dele lá, eu acho que atingiu o seu objetivo, né? Ele pôde falar, tudo tentando trazer uma base governista, criar uma base governista de votos, que, como sempre, lembrando que precisarão 308 em 513. É muito voto. É muito voto. E ainda só sobre essa temática, perdão, só fazendo um rápido adendo, é que existem já na tradição de conselhos familiares males que vêm para o bem, porque o Ricardo Vélez participou também de uma sabatina, podemos colocar assim, de questionamentos, e ele realmente não soube responder questões básicas da sua pasta. E eu, assistindo ao Guedes falando, ele tem a plena ciência, ele sabe os números, os centavos, quanto é a porcentagem, onde é que vai. Então ele demonstra que ele está preparado para estar à frente. Da segurança, né? Exatamente. O Vélez não sabia, e ele olhava para trás, olhava para o lado, e às vezes as pessoas assim, não sei do que a pessoa está falando. Então isso também demonstra um preparo, que ele está pronto para assumir. E tanto que até sobre a questão da aposentadoria rural, ele fala da questão do pente fino, e ele fala que pelo IBGE são colocados que 16% dos trabalhadores vivem do campo, mas só que, por exemplo, na Previdência, esse número ultrapassa os 30%. Então alguma coisa está errada. Então quando ele demonstra através de pesquisas, de dados ali específicos, ele fala que ele está certo, que isso tem que ser revisto. Talvez, só para concluir, vamos concluir para passar para o Marne. A última coisa mais importante é que ele disse, são mais de 300 bilhões a dívida com a Previdência dividida em 37 devedores. Eu nem me atrevi a ver quanto dá a média por devedor, né? E ele assumiu, e isso sim, um compromisso público de agilizar essa cobrança. E um deles, por exemplo, é a nossa Varig. Então, há muitas empresas que já fecharam, já quebraram, e daí não vai buscar isso. Leiloar, cadeira, mesa, imagina. Esse número que a Ana deu aí agora vem exatamente ao encontro do que a gente tem dito aqui, eu tenho acentuado. Essa aposentadoria rural é uma vigarice. A vigarice, ela está mal feita, ela é feita pelos sindicatos que dão carta, que dão autorização e não sei o que, esses sindicatos rurais, que, sabe? Virou uma vigarice.
Se passar um pente fino nessa aposentadoria rural, vai achar gato morto, barbatando tubarão e asa de morcego. Muito bem. Magno Barcelos. A Polícia Federal, todo mundo sabe que há 2 semanas atrás esteve na casa do senhor Michel Temer. Sim. Encontrou a dona E não Marcela. foi para tomar café. Claro, foram lá vasculhar, vamos usar um termo bem policialesco, se é que eu posso usar esse termo. Chegaram lá na casa e começaram a mexer com o computador e tal. Deve ser uma casa bem modesta, meio parecida com a minha, né? A do Vitorino nem falo, porque a dele é classe A. Mas é uma casa pobrinha e tal, Pô, essa coisa toda. espalha isso, espalha. Bom, aí Eu vou te começaram a botar mexer. na lei aquela que tu tem que melhorar teu IPTU, tu tá pagando pouco e mora muito bem. Dona Marcela, a senhora tem joias? Ela mostrou brincos, pingentes, uma loja e tal. Aí olharam, não, isso aqui não serve. Não pegaram. Como não serve? Não pegaram, acharam que era muito pobre. Não é considerado joia. Não, Depois aquilo da não. mulher do Sérgio Cabral, joia... Aí foram ver os relógios do senhor Michel Temer. Encontraram Aí um sim. velho Omega. Eu chamo de Omega, mas certo é Ômega, né? Mas todo mundo Omega, né? Meu sonho era ter um Omega. Não sei porque Ômega. o Onix é Onix, pode ser Omega mesmo. Omega. Alfabeto grego. E aí não levaram, deixa pra eles e tal, né? Agora eu não sei se essas joias, eu não acho que a Marcela fosse usar joias que não tivessem real valor. Principalmente quando uma mulher bonita e jovem casa com um homem semi-provecto. Mas não quer dizer, essa ela é pode a ter realidade, levado as né? recordações, as Você tem que bijuterias dela, que ela agradar. tem de 15 É como a senhora me anos. disse, a senhora se casar novamente, a senhora tem uma série de exigências a fazer. Por exemplo, o leito conjugal. Sim. Lá em Paris, Nova York, Evidente. Berlim. A pilotagem de tudo isso para fazer uma prévia tem que ser em Paris, em Roma, alguma coisa assim. Eu aprendi com a doutora Roberta, ela me ensinou isso. Isso é que disse um amigo meu. Ele disse que a namorada é apaixonada por ele por causa dos beijos. Dos beijos. Onde ele beija ela? Em Paris, Londres, Nova York, Tóquio. Mas a maldade estava por trás. Aí pensou, mas é que ninguém deu bola para ele, ninguém deu bola, ele você fez quer ver Eu conheço maldade? o senhor, eu conheço Mário, o você senhor, quer ver conheço maldade? o senhor. Hoje Ó, a defesa do 12 Michel anos. Temer entrou com um pedido para desbloquear R$111 mil por mês. Alegando que é a despesa fixa do Michel Temer por mês. te disse. Eu Que te disse. legal! Quer dizer, os cartões de crédito dele é 111 mil por mês. 12 o senhor aceitaria? O Marli, para aí. 111 mil por Muitos mês. empregados. Não, só para... Não, mas tu não, imagina quantos empregados ele Pô, tem em ele casa. tem, não, mas ele tem a segurança, tudo pago pelo Ok, governo mas federal. não estou falando disso, estou ex-presidente. falando dos empregados dentro de casa. Quem cuida do Temerzinho? Quem cuida do Temerzinho? O Temerzinho. Ah, porque tem que cuidar do Temerzinho. Quem cuida da mamãe É Marcela? o Michelzinho. 111 mil por ano, mas que Olha, Gustavo, tu me levou te dizer, se tu me der, eu gasto. Eu dou um jeito de gastar só Você em casa. gasta 1, 2, 3 dentro do quarto mês, você não tem mais o que comprar. Vai começar a comprar a boneca Suzy. Eu acho que Não é é. bem mais em conta. Bem mais em conta. Vamos aos aniversariantes, Mário? Primeiro A Suzy é aniversariante. antiga, amigo. Não, e não fala da Suzy. A Suzy era uma boneca decente. Essas outras é que são... A Barbie é que é heavy metal. né? Não, a Barbie também não é heavy metal. Essas bonequinhas A que não Barbie é são... só magra. Primeiro aniversariante, já falei da Doris Day, mas vou falar da Maria Clara Machado. Eu acho que dispensa falar muito dessa professora. Não, mas acho que é dessa bom falar. escritora, né? É bom, Autora de é diversos livros, autora de diversas peças de teatro, infantis, etc. Uma das figuras mais maravilhosas. Morreu em 2001, Maria Clara Machado. Tem um teatro, inclusive, Maria Clara Machado, lá no Rio de Janeiro. E agora eu vou falar do, talvez, o maior ator do mundo, Marlon Brando. Marlon Brando. Esse realmente eletrizava. Ele não tinha um vozeirão tipo, né? O Tony Ramos também não tem uma voz, mas impressiona, não tem vozeirão, mas tem uma interpretação e assume a figura que ele está vivendo. Ele vive realmente o papel. Marlon Brando, eu coloquei alguns Não tá filmes. comparando o Marlon Brando com o Tony Ramos? Eu estou falando que temos de voz. Por exemplo, o senhor quando locuciona, O Marlon Brando tem uma voz legal, mas o Tony Ramos tem uma voz de ganso. Como é que tu mistura esses dois? Deixa eu dar licença, Vamos de novo, eu vou fazer Dona Solange. Deve ser o lugar Vou fazer Dona Solange. Deve ser o lugar Para que eu- de que o Marlon- criticar
O teu coleguinha. Uma rua chamada Pecado, para mim, da peça do Tennessee Williams, que eu fiz um comentário dias atrás aqui, para mim é o melhor filme dele. Ele fez tantos outros, né? Aquele da Manteiga, que o Vitorino é fã e tal. Da Manteiga, ele gosta da marca Manteiga, né? O Último Tango em Paris, coitadinha. Qual é o da Manteiga, Marli? O Último Tango em Paris, né? Mas o que acontecia? Tu vai levar um tapa na orelha. Como eu tô atento Colocava aqui. no pão, amigo. Foi uma cena Paris, Obrigado, come pão com obrigado. manteiga. Aconteceu que a pessoa começou a comer muita gordura da manteiga e teve que fazer dieta, é isso. Eu queria dizer, faz mal, Não faz mal, é Só saudável. lembrando, o último filme que ele fez, ele estava tão mal que ele estava com ponto. O cara estava ditando o texto para ele falar. E foi mal, né? Quem? O Marlon Brando. No final, ele já não estava fora do ar, estava fora Ele fez da o casa. Apocalipse Sinal já no fim da carreira, né? Já estava mal. Ele tava... Ele já era o Apocalipse. Clarice Abujan, atriz, irmã do querido Antônio Abujan, um dos homens mais inteligentes Verdade, também. que eu entrevistei e conversei na inteligente. Mas ele falava de Racine, daqui a pouco ele falava, passava para Shakespeare, ele sabia tudo. Tudo. Ele era do signo de Virgem, eu sou russo, né? Clarice Abujan foi casada com o Antônio Fagundes. Foi casada com o Antônio Fagundes. Ela está completando hoje 72 anos de idade. Alec Baldwin, um galã. Ah, mas tá gorducho, gorducho. Que foi casado com a Ele Kim era Basinger. lindo, maravilhoso. Isso. Tão O gordo. problema dele foi o alcoolismo. Viu? O alcoolismo engorda, viu? Teve um filme que eu assisti dele, Roma, Meu Amor, como é o nome do filme? Meu Amor, Roma, Meu Amor, do Woody Allen, que eu sou apaixonado pelo Woody Allen, que é um grande diretor, ele escreve, ele interpreta, ele faz tudo. E esse Roma com Amor, eu só achei que a atriz que ele colocou ali como a principal, a protagonista, não achei aquilo tudo que ele poderia ter colocado. Mas o Woody Allen maravilhoso e o Alec Baldwin verdadeiramente é um galã. E a Kim Basinger, me separei dele porque ele é alcoólatra. Parece que agora ele não bebe mais. Ed Murphy, esse é fantástico, né? Esse homem no Tira da Pesada e outros tantos filmes, Um Príncipe em Nova York e outros tantos. Ed Murphy, muito engraçado, quando ele faz aquele professor que engorda, emagrece, engorda e tal. Eu acho ele um chato. É o professor aloprado. O Ed Murphy. Bom, ele está completando hoje o Ed Murphy, quantos anos o Ed Murphy? É bem novo. Está com 58 anos hoje. Não tá mais tão novo. Já não cozinha na primeira pergunta. Maurício Matar completando hoje 55 anos de idade. Esse tá sumido, né? Tá sumido, mas também... Só fez porcaria. Só dependência de drogas Dependência de droga, casou com as mulheres erradas, fez as mulheres de palhaças. A Elba Ramalho, quando ela foi casada com ele, ela vinha cantar no Le Club, ela fugia dele, ela mandava dizer que já tinha saído, não sei o quê, e para poder ir pro hotel quieto, em paz, porque ele era uma mala. Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, que é o galã. Hoje, eu sou apaixonada. Se ele quisesse, até freira eu virava. Como assim, dona Marta? Pra seguir os ensinamentos. Dona Ana. Ensinamento nada, eu achei ele um gato. Faço perguntas Max Lopes. Não, as tuas perguntas. Eu tô passando a bola pra Dona Ana. Max Lopes. Baita um jogador, mas tá um pouquinho acima do peso, né? Max Mas ainda aqui nós botamos só defeito. Não consultou ela sobre a aparência física. Gabriel Jesus, bom jogador? Mas isso interfere. Bom jogador, é um jovem. Eu já chamei, ela não fala. Ela falou, mas é que o outro atrapalhou. Gabriel Jesus completando hoje 22 anos. Criança. É uma criança. E a Paris Jackson, né? Atriz americana, que é a filha do Michael Jackson, né? Que é, aliás, uma moça muito bonita, sim. Faz o seguinte, quando falares no Tony Ramos, tu compara o Gustavo Vitorino. Por quê? Ursinho, amigo. Ele é peludão, né? Ursão. Não, agora o Vitorino tem muito, doutor Nelson. Senhoras e senhores, muito bom. É quando ele quer, né? Ele faz aquela voz quando grávida. Ele não grita. Eu não estou entendendo por que essa sua postura depreciativa quanto à minha pessoa. Não, Deve ser a poltrona que o senhor está sentado que lhe contaminou. Do Chicão, né? Porque o rinoceronte não está aí hoje, então aí deixou um substituto. Magda, senhor, o dólarzinho está recuando, está ficando quietinho, né? Já posso viajar? Não, ainda não. Fica quietinho um pouquinho aí. Espera mais um pouco. A tendência vai ser que o dólar venha a cair um pouco mais. Essa semana você tem algumas expectativas, mas quando surgirem as primeiras escaramuças na comissão especial que vai discutir a reforma da Previdência, é que vai se ter uma ideia do que vai se mexer. Posso antecipar para vocês algumas coisas do que eu ouvi hoje do Guedes. Fiquei com a sensação de que ele vai mexer na aposentadoria rural e acho que ele vai mexer principalmente na renda continuada. Aquela que ia cortar de um salário mínimo para meio salário mínimo para os velhinhos.
Eu acho que nessa, tenho certeza que nessa ele vai mexer. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa. Passa rápido, né? Muito assunto, muita discussão, não deu briga, mais ou menos. Amanhã a gente volta. Tenham todos uma boa noite e bons sonhos, ó. Beijo pra vocês.